Olá, tudo bem? O que é falar em línguas? Em algumas igrejas evangélicas, principalmente as pentecostais, existe esse fenômeno de falar em línguas. Pentecostal vem de Pentecostes. O Pentecostes era uma festa judaica. Hoje é uma data cristã também, comemorada 50 dias depois da Páscoa. E nós vemos nos Atos dos Apóstolos que no dia de Pentecostes, logo depois da morte de Jesus, aconteceu um fenômeno que foi interpretado, e é interpretado ainda por alguns, como sendo a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. Isso está lá no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, que foi escrito pelo evangelista Lucas. E nós encontramos aí todas as evidências de um fenômeno mediúnico. No capítulo 12 da primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo, fala a respeito do que ele chama de dons espirituais, que nada mais são do que as diferentes faculdades mediúnicas. Uma dessas faculdades mediúnicas, ou dons espirituais, para usarmos a denominação de Paulo, é justamente a variedade de línguas, que ficou conhecido como falar em línguas. Numa leitura apressada, nós poderíamos concluir que todos esses dons são dons do Espírito Santo, como se todos esses fenômenos fossem atribuídos ao Espírito Santo. Mas um desses dons é o dom de discernir os espíritos. Ora, se é para discernir os espíritos, é porque são os espíritos que se manifestam. Quando nós vemos nas igrejas, então, esse fenômeno de falar em línguas, nós temos duas possibilidades, a xenoglossia e a glossolalia. A xenoglossia é a faculdade de manifestar um espírito, de servir de médium a um espírito que fala um outro idioma, que se expressa num outro idioma. Só é possível ao médium expressar-se num outro idioma se numa outra existência, numa existência anterior, ele conheceu esse outro idioma. Por exemplo, se o espírito quer fazer uma comunicação em francês, é preciso que o médium tenha conhecido o francês numa reencarnação anterior. O seu conhecimento do francês está arquivado no seu subconsciente. E o espírito manifestante vai se servir desses elementos para passar a sua mensagem. A outra possibilidade, e é o que eu vejo que acontece, pelo menos nas vezes em que eu vi, é isso que acontece, se trata não da xenoglossia, mas da glossolalia. Na glossolalia não é uma língua verdadeira que está sendo falada, não é um idioma antigo ou alguma coisa assim. A pessoa entra num estado de transe, num estado alterado de consciência, e fala numa falsa língua, uma pseudolíngua, uma coisa formada com elementos da subconsciência, quase sempre formada por sílabas orgânicas. A glossolalia, então, não é mediunidade, é uma manifestação anímica, uma manifestação do próprio espírito da pessoa, uma manifestação do seu subconsciente. Isso pode ter a função de uma espécie de limpeza interna. A pessoa põe para fora elementos orgânicos mais primitivos, ela descarrega a tensão interna, mas é só isso. Não tem nada de miraculoso, não tem nada de sobrenatural. Muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assistir. Obrigado